Olá você, meus queridos amados e amadas de Deus, meus pacientes, Eu, na qualidade de profissional, procuro sempre restabelecer, e o termo mais correto é restaurar, tudo aquilo que a natureza de Deus nos permitiu. A face, engraçado, Nós envelhecemos com o passar do tempo e nós temos remodelações ósseas. E essa remodelação óssea vem ano após anos. Então, na terceira década, com esta remodelação aos 30, 40 anos, o osso cedendo, os tegumentos que são inseridos no osso também cedem pelo efeito do envelhecimento, da lei da gravidade. Resumindo tudo isso, você que quer ser nosso paciente e que tem preocupação com esse envelhecimento, deve pensar em 3 coisas: elastina, ácido hialurônico e colágeno. Se estas 3 estruturas que são próprias do corpo deixam de existir ou caem acentuadamente, há uma pitose. Esse termo científico significa queda. Então eu vou explicar para vocês, permitam aqui. Esta é a maçã do rosto. Nesta região do zigomático, do malar, nós temos uma gordura. E com o passar desse envelhecimento, essa gordura cede para o centro da face e para baixo, formando o bigode de chinês. A gordura que estava na região da bochecha, que nós anatomistas chamamos de região geriana, cede para esta outra região chamada de bulldog. Então, a odontologia que abrangeu esta nova especialidade chamada de harmonização orofacial permite que você não corte, através de cirurgias plásticas, cirurgias caríssimas. E a odontologia oferece os fios de sustentação, fios que possuem garra e fazem o lifting facial. Se você não quer ir para os fios faciais, podemos também injetar aqui ácido hialurônico. Ácido hialurônico, que é uma molécula que o próprio organismo deixou de produzir e você coloca artificialmente, ficando muito bom também. Mas a ciência da harmonização orofacial tem evoluído demais nas mãos do cirurgião dentista. Então hoje nós temos os bioestimuladores de colágeno. Você injeta nestas depressões e num passo de 2, 3 anos, uma poliprolactona, por exemplo, do Elancê, ele vai estimular, ele é bioestimulador de colágeno. E também agora, graças às pesquisas e à vontade de Deus, os rejuvenescedores facial, por exemplo, da Biometil, uma grande farmácia disponível nesse país, que tem 20 componentes bioquímicos, como por exemplo, a vitamina B6, a vitamina B12, minerais, o ácido hialurônico líquido. Então, injetando dentro da cutis, numa camada mais interna, que nós conhecemos como derme, você vai hidratar, E esta pele hidratada, ela não fica ressecada, então ela vai dar uma sensação de mais elasticidade, são os pesquisadores e os cirurgiões dentistas devolvendo ao paciente aquilo que ele tinha antes. Nós vamos falar um pouquinho da toxina botulínica, uma proteína que injetada na pele em quantidades, em unidades respeitada dentro dos protocolos dos grandes professores espalhados no Brasil, na América Latina. E aqui eu cito o baluarte de todos, o professor Clédson Azevedo, de São Paulo, meu amigo, meu irmão, aquele que trouxe os fios de sustentação para o país. Então, a toxina botulínica injetada do músculo alvo, por exemplo, este é o músculo do bravo, ele é chamado corrugador do supercílio, e também mais abaixo o músculo prócero. Quando eles tracionam fazendo a mímica de bravo e agressivo,
agressividade, a pessoa fica carrancuda. Então a gente vem, injeta algumas unidades e esta ruga que é ativa é desfeita. Por que a gente pede para os pacientes não demorarem a fazer o Botox? Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo o Botox, a toxina botulínica, em pacientes mais jovens. Uma mocinha, por exemplo, de 17 anos, aplicando Botox de 6 em 6 meses, ela não terá as rugas que a mãe tem. Então é uma ação preventiva. E quem não gosta de ficar lisinha, tá certo? Também, fechando todo esse pacote de beleza, nós sempre temos que falar uma palavra: proporção áurea. Quando nós fazemos as nossas atividades clínicas dentro de réguas e compasso, nós deixamos o paciente belo naturalmente. Um exemplo que nós temos que falar nesse vídeo para os nossos pacientes: a Catedral de Notre Dame. Se você ficar lá o dia todo olhando para ela, aquela imagem te prende. Por quê? Porque ela foi feita dentro da simetria da construção. Queria fazer uma pequena explicação a respeito de uma palavra nova, moderna, que é chamada de visagismo. O que é o visagismo facial? É você tentar mudar a pessoa de dentro para fora e você conseguir fazê-la bonita dentro dos olhos do observador. Mas aí é que está. Aí nós entramos em proporção áurea. Isto também é matemática, mas isto também, aos olhos de Deus, é um pouco mais profundo, não é? Quando nós observamos a natureza, várias coisas são simétricas: as estrelas do mar, as orelhas de um cachorro, não é? Por que nos agrada? Porque o nosso cérebro procura simetria facial. Porque simetria facial dá-nos a entender que as pessoas simétricas são mais belas, porque o cérebro as tem como uma imagem melhor do que coisas muito assimétricas. Indo um pouco mais adiante, as pessoas simétricas tendencialmente mostram características sexuais mais positivas, ou seja, elas estão longe de ser sindrômicas. Deu para entender? Então nós procuramos a imagem bela. E o que é belo para nós? Para o nosso encéfalo, é o que é simétrico. Então, alô você, meus amados de Deus, pacientes, procurem profissionais que estudam e aqueles que têm um conhecimento principalmente da base, do osso, do músculo, das fáscias, da derme, da hipoderme e da epiderme. Assim você vai estar em mãos seguras. Eu sou o professor Ronaldo dos Anjos, eu ministro aulas há 30 anos de anatomia crânio-facial.